Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 8 de março. O Ibovespa apresentou uma queda de 1,56%, estendendo mais aqui seu movimento de baixa no gráfico diário, que já também se torna um movimento de baixa no gráfico semanal. Então já tinha uma sinalização para um movimento de baixa depois desse candle de reversão, confirma ainda mais, perdendo a mínima desse candle de indefinição, mínima da semana passada, apontando aqui para o teste dessa região aqui que foi um recuo, que é basicamente um fundo mais bem visível aqui no gráfico diário, uma região de 64.000 a 63.740. Então região de suporte para o Ibovespa, que nesse momento vai replicando em termos de simetria, vai fazendo uma simetria gráfica aqui, ainda não completada, mas vai fazendo simetria gráfica em relação ao movimento de alta anterior, o que pode trazer mais adiante, ainda é cedo para comentar, mas enfim, é algo aqui que pode acontecer, que é a formação de ombro, cabeça a ombro mais adiante. Por isso que seria importante para o Ibovespa, em termos de recuperação, voltar aqui a trabalhar acima de uma região em torno de 66.200 pontos, principalmente a região de 66.600, que inclusive tem essa resistência aqui em 66.890. A resistência imediata para o Ibov, para mim, fica aqui nessa região aqui, a mínima desse, que era uma tentativa de fundo, de buscar a sinalização de um fundo no gráfico diário, 65.593 a 65.800. Mini índice, não cheguei a recomendar a operação hoje de day trade no mini índice, foi mais no mini dólar, as operações que eu recomendei hoje. Olhando para o gráfico de 60 minutos, começou o pregão gerando aqui uma formação algo semelhante a de um fundo, uma recuperação em cima de uma zona de suporte, que poderia trazer um movimento de subida. Não se confirmou, já gerou uma pancada para baixo e depois disso o recuo praticamente não existiu. Houve uma lateralização que foi escorregando aos poucos e vindo forte para baixo, ou seja, não identifiquei um ponto de entrada, inclusive estava dentro de uma posição no dólar no momento que o mini índice começa a ganhar aceleração nesse movimento para baixo. Para o próximo pregão ainda fica mais para a ponta vendedora, observando os recuos que possa vir a acontecer no G60, principalmente se vier recuo fraco, mas não descartando se acelerar o movimento aqui para baixo, buscar a possibilidade de compra em zona de suporte, principalmente visível mais no gráfico diário, essa região aqui de fundo anterior, junto com essa região de gap. Na sequência, temos aqui para comentar o mini dólar. No mini dólar, cheguei a recomendar duas operações no pregão de hoje. Eu já tinha comentado no pregão passado que a superação da máxima do pregão de hoje aumentava a chance de gerar um movimento de subida, ou seja, 3 aqui para cima, faz 3 pregões aqui basicamente de correção e faz uma chance de ter um movimento para cima. Conseguiu confirmar isso. Olhando para o G60, a gente observa que fez uma abertura boa aqui para cima. Depois que gera esse recuo, foi onde eu busquei as minhas entradas, tentando pegar justamente o movimento de subida. Mas infelizmente, da forma como aconteceu, não gerou o resultado que eu gostaria, ou seja, não consegui pegar essa movimentação para cima. O primeiro ponto que eu recomendei foi aqui, a compra aqui nesse ponto, com o stop se oscilasse abaixo da mínima deste candle. Isso estava na abertura desse outro candle. Esse candle aqui veio ainda para baixo, fez aqui 5 pontos para baixo e veio forte aqui para cima. Quando veio aqui para cima, acionou a entrada, gerou uma formação de fundo. Depois desse movimento de subida, faz uma formação aqui de fundo, que minha expectativa era que já pudesse gerar um movimento aqui para cima. Só que o mercado gerou esse movimento para baixo, foi lá justamente, acionou meu stop, que estava justamente na perda da mínima desse candle, no momento que eu passei a entrada, porque eu não alterei o ponto de stop depois da formação desse candle. Foi lá, bateu no meu stop, não veio para baixo. Recomendo novamente a compra aqui. Essa compra foi executada. Daqui a pouco eu vou colocar o resultado da primeira entrada. Aqui gera a segunda entrada, anda, só que fica travado e não consegue evoluir muito para cima dessa região aqui, que é de um topo anterior. Bate aqui nessa região, começa a ficar travado, gera um candle aqui mais fraco. Eu reposiciono o stop aqui abaixo da mínima desse candle. Esse stop é acionado, ou seja, o stop de proteção, ou seja, já acima do preço de entrada. Um stop de proteção bate aqui nesse ponto depois de já ter gerado aqui esses candles para cima. Era o que? Uma formação algo semelhante de um topo no mesmo nível de um... Não dá nem para se considerar muito um topo anterior, mas enfim, gera o stop e depois ganha aceleração aqui para cima, e principalmente nesse candle, que na realidade esse candle é formado só por 2 minutos, vai dar uma pancada para cima e volta, nos próximos minutos já volta totalmente para baixo, e aí a partir disso eu não identifiquei mais a entrada no mini dólar. Então as operações, no resultado aqui do dia, a gente teve a primeira operação que eu falei, que foi lá bater no meu stop, 0,14% de perda na operação, e isso representou no capital total menos 0,21%. A segunda operação gerou um leve ganho de 0,03%, capital total mais 0,05%.
Então, dois pontos que acionou meu stop, ou seja, a perspectiva estava correta, mas infelizmente a forma como aconteceu o movimento terminou me tirando da posição. Na sequência, então, falando aqui, olhando para o gráfico de 60 minutos, eu já contabilizo algo semelhante a uma correção. Isso aqui já começa a ter uma correção no G60, dependendo do que acontecer, ainda fica mais para se gerar algo ainda mais para cima, olhando principalmente para o gráfico diário, no mini dólar, ou no dólar em si, gerar algo mais aqui para cima a partir do próximo pregão. Ou seja, para mim seria menos provável a gente ter algo retornando totalmente para baixo aqui, mas não descartarei, logicamente, a possibilidade de trabalhar na ponta vendedora de day trade, mas seria menos provável no meu modo de ver. Correção pode trazer oportunidade de fundo ascendente no G60. Depois disso, então, temos para comentar as ações. PTR4 confirmou a perda da mínima do pregão anterior e ganhou bastante força para baixo, ou seja, estava mais travada aqui em termos de tendência. Você observa que aqui teve um movimento muito forte para cima e a ação basicamente, sem muito recuo, já dá uma pancada para baixo de 4,15%, fecha abaixo de um primeiro nível de suporte que eu tinha citado, inclusive desse gap aqui, era a região de fechamento com um gap aqui anterior, uma região por volta ali dos R$14,70 até a região de 14,66, fecha para baixo desse patamar e agora passa a apontar aqui para os 14,27. Então o ativo ficando com um cenário mais para a tendência aí de baixa, depois de ter feito algo nesse sentido aqui, uma movimentação, uma correção mais fraca e já algo semelhante a um pivô de baixa no gráfico diário, montando aqui mais para uma tendência de baixa a PTR4 nesse momento, ou tendência de curto prazo. Então, próximo nível de suporte localizado em 14,27, abaixo disso, região de fundo anterior em torno de R$14, número redondo, 14,01, R$14. Para gerar algo mais relevante para cima, em termos de retomada, uma sinalização mais relevante para cima, o ideal é que essa ação venha para cima deste nível aqui, localizado em torno de 15,47 até uma região de 15,60. Depois disso, temos então para falar da Vale 5. A Vale 5 no pregão de hoje, queda de 2,72%. Então, o ativo segue no seu viés de baixa, apesar de não ter uma configuração algo semelhante a Petron de um pivô de baixa, mas temos aqui um viés de baixa, ação em cima dessa região de fundo anterior, localizada aqui em torno dos 28,45 a 28,60. Então, esse é o nível mais relevante de suporte no momento da Vale, que já está testando esse patamar de suporte. Então, nesse momento, a ação já vai apontando para uma mudança, já mudou sua tendência aqui, já está numa tendência indefinida, mas com viés de baixo, ou seja, com uma perspectiva maior de gerar topo descendente e podendo até proporcionar pivô de baixa na sequência aí para a Vale no curto prazo, gráfico diário. Depois aqui temos para comentar Alpa 4, ação que a gente tinha uma compra nela, ela foi encerrada depois que veio para perder a região ali dos R$12. Então essa operação saiu praticamente aqui no 0 a 0 dessa operação. A saída dessa posição gerou aqui basicamente mais 0,25%, capital total mais 0,04% na Alpa 4. Ela fechou aqui ganhando força ainda para cima, ainda é um ativo que eu vou ficar monitorando um pouco mais para a ponta compradora, visto que ainda está dentro desse movimento que foi muito forte para cima e dependendo aqui dessa formação de uma correção em ABC, pode trazer uma nova oportunidade aqui de compra na Alpa 4. TIM P3, algo nesse sentido, que esse tipo de formação que gerou aqui um movimento forte para cima, aqui no gráfico semanal está um pouco mais travada para cima, a tendência de alta, então um ativo que pode também trazer oportunidade aí, dependendo da formação aí dos próximos candles, para se buscar uma compra aí de fundo, melhor ainda se não perder essa mínima desse fundo anterior, localizada aqui na faixa dos R$ 9,63. E por último, RSD3, nessa questão, a RSD3, a gente vê que ela montou aqui um pivô de baixo, só que gerou uma pancada forte já para cima, batendo justamente nesse nível de resistência. Gera agora um movimento para baixo, se essa ação conseguir gerar mais pelo que ela fez lá no gráfico semanal, essa pancada aqui, desse movimento forte para cima e essa correção que ela vai fazendo, corrigindo esse movimento aqui, me chama a atenção desse papel, se ela conseguir gerar algum fundo ascendente, alguma sinalização de fundo ascendente aqui, tentando pegar uma recuperação da sua tendência de alta na RSD3, baseado no que ela fez, seja pelo gráfico semanal, também pelo gráfico mensal, uma formação aqui forte de pivô de alta no gráfico mensal, um mês muito forte, mês passado considerado mais na minha leitura do mês de correção, e esse mês poderia ter essa possibilidade de ter um mês aí para cima, ou seja, um mês de alta na ROS residencial.
Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.